Bom, meus irmãos, graça e paz. Nessa manhã, o pastor Jeremias ele teve que ir para Campina. Ele me falou, pediu para trazer o estudo, né, continuar a nossa série devocional, sobre vida devocional, sobre a importância da palavra de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que as Escrituras falam acerca do amor pela lei do Senhor. Então, a gente vai partir do pressuposto de que nós devemos ter uma vida devocional porque nós amamos a lei do Senhor. E eu quero que os irmãos abram as Escrituras comigo no Salmo 119, o maior capítulo aí da Bíblia. A gente vai discorrer um pouco nos primeiros 8 versículos, do versículo 1 ao 8, onde o salmista vai falar da excelência da lei divina, de como a lei do Senhor ela é sobrepujante, como ela é importante, dentro de outras verdades que ele vai falar no Salmo 119, ele começa o Salmo falando sobre a bênção e a bonança de ter a lei do Senhor no nosso coração. Então, peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no Salmo 119, vamos ler dos versículos 1 a 8, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus nesse momento. A palavra diz assim: Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos orar ao Senhor antes de meditar um pouco na sua santa palavra. Deus bondoso, nós lemos a tua verdade, nós queremos amá-la cada vez mais e queremos obedecer aos teus mandamentos. E para isso precisamos meditar na tua palavra. Nós precisamos estar diante do Senhor com sinceridade de coração e com o desejo de submeter ao que o Senhor quer para nós. E nós, por isso, estamos nos reunindo nesse dia separado para adoração ao Senhor, separado para bendizer o teu nome, para descansar no Senhor, para aprender da tua palavra, e nós te rendemos graças porque a tua misericórdia ela se renovou mais um dia sobre nossas vidas e podemos te louvar por isso. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, obrigado pela saúde, obrigado pela vida da igreja que está junta, apesar de todas as circunstâncias que nós vivemos, mas os teus filhos sentem o desejo de se reunir para aprender do Senhor e louvar o teu nome. Que esse desejo seja sincero e seja pautado nas santas escrituras. Conduz o nosso coração nesse momento para aprendermos da tua verdade, ilumina nossos olhos para te contemplar, para colocar o nosso coração diante do Senhor em verdade. E que o teu Santo Espírito esteja no nosso coração aplicando a tua palavra. Que não seja eu falando nesse momento, mas o Senhor, através da tua Santa Escritura. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nossa série de estudos, conforme o pastor tem dado aí nos domingos pela manhã e também nas quintas-feiras, tem falado sobre a comunhão com Deus e a nossa vida devocional. Qual é a importância da palavra do Senhor para a nossa vida de devoção a Deus? E aí nós vamos aprender hoje, a partir do Salmo 119, algumas verdades sobre por que nós devemos amar a palavra de Deus, amar a lei do Senhor. Então, quando nós falamos sobre vida devocional, geralmente nós falamos, e erroneamente, nós limitamos a vida devocional aquele momento onde nós abrimos a palavra, lemos um capítulo, fazemos a oração e ali encerra. Ou, às vezes canta um louvor ou outro e ali está encerrado o momento devocional. Sendo que quando o salmista vai falar sobre nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor, ele vai falar muito mais, ou muito mais além do que um método de abrir as escrituras e falar da palavra do Senhor. E nesse período que nós estamos falando sobre vida devocional, a gente não pode limitar a leitura devocional a apenas um momento do nosso dia.
A vida devocional, como o nome já diz, faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, a leitura devocional a gente precisa levar mais a sério. Por quê? Porque devoção, o sentido original da palavra devoção, que nós falamos tanto e às vezes não compreendemos o que significa, é colocar-se diante da palavra do Senhor com reverência, com temor, com humildade, com piedade, com contemplação. Quando você fala de vida devocional, não é somente de um momento do seu dia que você separa para ler a palavra. Isso faz parte. Mas o momento devocional, ele tem que estar em toda a nossa vida. Nós estamos corandeu todos os dias diante do Senhor, diante de Deus, diante da verdade do Senhor. E nossa vida deve refletir isso. Nossa vida deve refletir a devoção que nós temos ao Senhor. E aí, nós não podemos pensar que programação do nosso dia, diante de todo o nosso tempo apertado, a gente separa ali 10 minutinhos para fazer nossa devocional. E isso é devocional, sendo que a palavra do Senhor fala que feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Feliz é o homem que tem sua devoção ao Senhor no dia inteiro, ou na sua vida inteira. Então, se nós tratarmos a devocional como um momento pouco do nosso dia, a gente perdeu há muito tempo o significado do que de fato é devocional. Eugene Peterson, um teólogo americano, ele vai falar que a vida devocional ela é uma espécie de exegese contemplativa, ou seja, não é um momento que você abre as escrituras para pesquisar ou para tirar dúvidas. Aqui, o momento devocional ou a vida devocional é quando você abre as escrituras e, na verdade que é contida nas escrituras, você contempla ao Senhor. E você ama mais ao Senhor e você conhece mais ao Senhor, não porque suas dúvidas foram tiradas, mas porque você medita, porque você devota a sua vida ao Senhor. E aí você, quando olha para a verdade das Escrituras, você contempla a Deus. Isso é devocional, isso é vida devocional, porque aquele livro que nós lemos, a palavra de Deus, não é um livro qualquer, não é uma literatura qualquer, mas foi inspirada pelo próprio Deus. E quando a gente lembra que para ser inspirada, Deus falou aos homens, e esses homens escreveram, então esse livro tem vida, porque foi a vida que deu vida ao livro que nós lemos. Então, quando nós entendemos essa verdade, que a devocional é ler um livro vivo, então esse livro ele produz em nós vida. A verdade que é contida na palavra de Deus nos dá vida, nos revigora a alma, nos dá esperança, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Então, a gente precisa ter cuidado da nossa vida devocional e ter cuidado de uma vida devocional saudável. Então, quando nós somos devotos, e aqui eu estou falando devoto no sentido original da palavra, de quando nós nos encontramos com Deus, quando nós contemplamos o Senhor na leitura da sua palavra, na oração, essa devoção deve nos levar à meditação. Se nós entendemos que o encontro com Deus nos proporciona contemplar o Senhor, então que esse encontro nos leve a meditar em quem Deus é. É isso que o salmista diz. E olha que o texto começa, o Salmo 119, começa dizendo o quê? Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Parece que o Salmo 119 ele vai começar da mesma forma que o Salmo 1, quando o salmista diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então parece que essa verdade ela vai estar contida em vários salmos, que feliz é o homem, não que procura satisfazer os seus próprios desejos, mas que pega seu tempo e gasta seu tempo na meditação da lei do Senhor, na devoção ao Senhor, na irrepreensibilidade diante do Senhor. Um homem que tem seus caminhos retos. E aqui nós estamos falando de um salmo que é o maior capítulo da Bíblia. E esse salmo ele é dividido em trechos de 8 versículos, que servia para decorar ou para memorização dos judeus. Então, cada grupo de 8 versículos começa com a letra do alfabeto hebraico. Então, os judeus decoravam o Salmo 119. Então, o salmo é um salmo instrutivo, é um salmo que era lido e relido e decorado e memorizado, porque o povo de Deus deve amar, decorar e aprender a palavra do Senhor. Deve amar a lei do Senhor
de aprendê-la, de colocá-la no seu coração. E aqui nós vamos pegar o primeiro trecho, os primeiros 8 versículos e meditar nesses 8 versículos, quando o salmista diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ele começa a falar sobre a real necessidade, ou a real felicidade do homem que está em aprender a lei do Senhor. Nós falamos algumas semanas atrás, no Salmo 128, que na contramão desse mundo que diz que a felicidade a gente consegue encontrar dentro do nosso próprio coração, o salmista diz que felicidade mesmo é meditar na lei do Senhor. Felicidade mesmo é ter pessoas ao seu lado, é ter família que ama ao Senhor e que vive em prol do Senhor. O Salmo 128 diz que quando o homem teme ao Senhor, tudo te irá bem. Quando o homem medita na palavra do Senhor, noite e dia, ele é feliz. Olha onde é que está a raiz da felicidade do nosso coração. Está em amar a lei do Senhor. Está em obedecer à lei do Senhor. Está em ser irrepreensível. Em não se achar errado no caminho traçado pelo Senhor. Que anda na lei do Senhor. Então, veja que o salmista ele vai usar o termo retos caminhos. Irrepreensível. Para mostrar onde está a nossa felicidade. Então, o homem que teme a Deus e a palavra de Deus, ele não se resvala, ele não desvia na estrada, porque ele está tão apegado ao seu amor, que esse amor é a lei do Senhor, que ele não tem dúvidas por qual caminho ele deve seguir. O seu desejo não é dúbio, o seu desejo não é obscuro, ele não tem outras intenções naquilo que ele faz, senão amar o Senhor e conhecer mais ao Senhor e andar retamente nos caminhos do Senhor. Então, o coração desse homem não é levado por injustiça, por impiedade, por lascívia, mas pelo desejo de ser santo e desejo de ser íntegro e o desejo de ser irrepreensível, porque ele não está andando no seu próprio caminho, mas ele anda nos caminhos que foram traçados e aplanados por Deus. Então, o homem que ama a lei do Senhor, ele é feliz. Ele é feliz. Calvino vai dizer que todos os homens, naturalmente, eles aspiram por felicidade. Mas em vez de buscá-los no caminho certo, na vereda certa, eles preferem perambular de forma deliberada para lá e para cá, por veredas intermináveis que acabam não mostrando sua felicidade, mas sua ruína, sua destruição. Então nós, geralmente, temos o engano, o desejo enganoso de buscar a felicidade em caminhos traçados por nós mesmos. E o salmista diz que o homem feliz é aquele que ama a lei do Senhor e que busca o caminho traçado pelo Senhor. E ele diz que esse homem busca o caminho do Senhor de todo o coração, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam ao Senhor de todo o coração. Então, a força do justo, a felicidade do justo é buscar a vontade do Senhor de todo o coração. Ele não recorre a si, não recorre aos seus desejos, não recorre à sua vontade, mas ele quer entender o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer é para o seu futuro, para as suas decisões. E ele encontra no Senhor não só a instrução suficiente que ele deve buscar, mas ele encontra no Senhor graça. Ele encontra no Senhor misericórdia. Ele encontra no Senhor perdão, para que se um dia seus pés se resvalarem no caminho, o Senhor o trará de volta, porque o Senhor o ama. Porque o Senhor, como um pastor, ele cuida das suas ovelhas. E vê que ele busca de todo o coração as prescrições e os mandamentos do Senhor. Ele não busca de forma dividida. Ele não busca quando convém. Ele não busca quando tudo vai bem ou quando as situações estão encurraladas, sem saídas, e ele agora tem que buscar o Senhor porque ele não vê outra saída. Ele busca de todo o coração, de toda a força. Ele ama o Senhor com todo o seu corpo, com toda a sua alma, e essa busca é feita com obediência. Veja, o salmista ele está falando que o homem feliz é aquele que busca as prescrições do Senhor e ama a lei do Senhor de todo o coração. Então é toda a lei e é todo o coração. Ele não busca só a lei que o faz bem. Ele busca toda a lei do Senhor, ainda que a lei do Senhor o faça sofrer ou faça ser perseguido, mas ele ama mais ao Senhor do que aos homens. Importa a ele obedecer mais a Deus
do que ao seu chefe, do que ao seu professor, do que ao seu familiar, porque ele ama mais ao Senhor. E quando nós falamos de vida devocional, é uma vida que expressa o nosso amor supremo pelo Senhor e não pelas coisas desse mundo. Nós não amamos mais a esse mundo do que a Deus. Nós precisamos amar mais a Deus do que as coisas desse mundo. E quando o salmista diz que nós buscamos ao Senhor de todo o coração, ele também nos ensina que de nada adianta a liturgia, a máscara, a roupagem, a vestimenta de crente, se o nosso coração não busca ao Senhor. Não adianta nós seguirmos toda a programação da igreja, nós fazemos parte de ministérios, nós vivermos uma vida exteriormente piedosa, se o nosso coração está distante do Senhor. Isso não nos fará feliz. A liturgia externa, por si só, não nos fará feliz. A máscara não nos tornará feliz. Somente um coração que busca ao Senhor com inteireza, com plenitude, esse coração é bem-aventurado. Esse homem, ele é de fato feliz. Então, veja, não tem como nós dissociarmos culto de vida. Nós estamos estudando isso na carta de Paulo a Timóteo e a Tito, as cartas pastorais, principalmente a carta de Tito, onde Paulo vai falar sobre a doutrina que nos leva à prática, e essas duas coisas elas não podem andar dissociadas. É a mesma verdade que o salmista fala aqui no versículo 2, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, é uma busca onde nós aprendemos do Senhor, mas é de todo o coração, onde nós praticamos a verdade que o Senhor nos ensina. Não adianta nós querermos praticar uma verdade que nós não conhecemos. E não adianta nós mergulharmos numa verdade que nós não estamos dispostos a praticá-la, a obedecê-la. Então veja que as duas coisas têm que andar juntas na vida daquele homem que teme ao Senhor. E esse homem será feliz. E o texto continua dizendo que esse homem não somente será feliz, mas ele não praticará a iniquidade. Não porque ele é perfeito, não porque ele não tem mais pecado no seu coração, mas porque ele ama tanto ao Senhor e a santidade do Senhor. E a lei do Senhor é tão santa que se ele ama essa lei e se ele obedece a essa lei, ele vai estar distante da iniquidade. Ele vai estar distante daquilo que faz os seus pés resvalarem. Esse homem, ele não pratica a iniquidade e andam nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Então, se Deus é o guia, se Deus é aquele que nos dá o amor pela sua lei, se Deus é aquele que nos faz buscar de todo o seu coração, Deus nos guiará num caminho onde não haverá iniquidade. Então, ninguém que busca verdadeiramente o Senhor cai numa vida de pecado deliberado. Eu não estou dizendo que alguém que busca o Senhor com sinceridade não peca. Mas se nós buscamos ao Senhor com sinceridade e nós conhecemos a vontade do Senhor, nós não podemos e não tem sentido de mergulhar numa vida de pecado e não ter arrependimento e não buscar o perdão e pensar que está tudo bem. Porque se o Senhor é santo e abomina a iniquidade e abomina a impiedade, e nós amamos o Senhor e nós conhecemos a lei do Senhor, não combina esse amor pela lei do Senhor e uma vida de pecado. Percebe que as coisas estão entrelaçadas na nossa vida? Se nós dizemos que amamos ao Senhor, mas nossa vida reflete uma vida de pecado e uma vida de impiedade. Nós dizemos que amamos ao Senhor com nossa boca, mas o nosso coração está distante do Senhor, porque nós não o buscamos de todo o coração. Então, veja, por mais santo, por mais irrepreensível, por mais obediente, submisso que nós sejamos ao Senhor, eu falei algumas vezes aqui, isso não significa que nós somos santos e libados e que não pecamos. Nós precisamos lembrar que a santidade, que a irrepreensibilidade, que a obediência, que a submissão, ela ainda assim é manchada pelo pecado. Porque nós somos pecadores ainda. Porque nós temos pecado no nosso coração. E por conta da soberba e por conta do orgulho do nosso coração, é que nós às vezes cometemos o erro de pensar que nós saberemos trilhar o caminho da felicidade com os nossos próprios pés, com a nossa própria força. E o salmista diz que não. Nós não conseguiremos andar sozinhos.
Ao mesmo tempo que nós amamos a lei do Senhor, nós precisamos ter cuidado. Cuidado em estar atentos ao nosso próprio coração, aos nossos próprios intentos, aos nossos próprios desejos. Ao mesmo tempo que nós estamos submissos à lei do Senhor, isso não nos dá a garantia de que nós não vamos pecar ou que nossos desejos estarão purificados. Nós precisamos estar olhando para dentro do nosso coração. Precisamos estar atentos, porque o nosso coração é enganoso, é sombrio, é perverso. E sutilmente, pouco a pouco, se nós não sondamos o nosso coração, nosso desejo, nossa cobiça, nossa soberba, vai nos levar, vai nos guiar para distante do Senhor. Então veja que nós precisamos, ao mesmo tempo, ter um coração submisso, um coração que ama a lei do Senhor, que é devoto ao Senhor, que se aproxima do Senhor, que é irrepreensível, que é obediente, mas ao mesmo tempo tem que ter uma mente atenta ao Senhor, atenta à vontade do Senhor e atenta às nossas próprias vontades. Será que aquilo que eu desejo, de fato, é santo? Agrada ao Senhor? Então, se nós conhecemos a lei do Senhor, nós não podemos alegar desconhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. E Silas falou, antes da gente começar aqui, ele está lendo um livro de Heber Campos sobre descobrir a vontade de Deus, como tomar decisões segundo a vontade de Deus. E isso é um dos maiores dilemas de nossa vida quando nós não conhecemos a lei do Senhor, quando nós não meditamos na lei do Senhor. O que é que o Senhor quer para a minha vida? Será que o Senhor quer que eu vá por esse caminho ou por esse caminho? E quando nós não temos o nosso coração diante de Deus, essa resposta fica difícil, essa resposta fica nebulosa. Mas quando nós conhecemos o que Deus quer para as nossas vidas, como o salmista diz, quando nós buscamos de todo o coração guardar as prescrições do Senhor, os caminhos ficam limpos, os caminhos ficam claros, a decisão do Senhor, a vontade do Senhor fica muito nítida aos nossos olhos. Mas, se os nossos ouvidos estivessem atentos à voz do Senhor constantemente. Se os nossos ouvidos estivessem dispostos a ouvir a voz do Senhor na sua palavra noite e dia e meditar na palavra do Senhor e na vontade do Senhor e ser absorvidos por essa verdade. Nosso coração muitas vezes está indisposto a ouvir do Senhor. Nosso coração muitas vezes está indisposto a guardar as prescrições do Senhor e a obedecer a prescrição e a vontade do Senhor. Hoje nós temos a facilidade, digamos assim, de acompanhar a escola dominical em casa. Muitas vezes no conforto do nosso sofá. E muitas vezes isso não nos dá motivação alguma para ligar o YouTube, acessar o canal da igreja e abrir a escola dominical. E isso não revela que há outro problema, senão um coração indisposto de amar o Senhor e de obedecer ao Senhor e de levar a sério a lei do Senhor, que diz que nós devemos separar um dia por semana para render graças, para louvar o Senhor e dedicar esse dia para o Senhor. E que nós devemos estar juntos com a igreja do Senhor para fazer isso. Mas o salmista diz que bem-aventurado e feliz não é o homem que dá vazão aos seus desejos, mas é o homem que obedece ao Senhor. Quando Davi escreve o Salmo 32, ele diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ou seja, feliz é aquele que segue a instrução do Senhor, está atento à voz do Senhor e os seus pés fogem do pecado e da impiedade. Feliz é aquele que ama tanto ao Senhor e à sua lei e guarda as prescrições do Senhor, que ele foge daquilo que é pecaminoso. Então, meus irmãos, não há vida santa se nós não temos uma vida de devoção a Deus, se nós não cultivamos uma vida devocional ao Senhor, uma vida de contemplação, de conhecer, de obedecer, de se submeter de todo o coração. Não é submeter-se em parte, mas é submeter de todo o coração. Mas também não há devoção se nós não amarmos a lei do Senhor. E não há amor pela lei do Senhor sem santidade. Veja que é um ciclo. Eu não sou santo se eu não for devoto ao Senhor, se eu não contemplo o Senhor, se eu não conheço a esse Deus. Eu não sou devoto, eu não sou
conhecedor do Senhor se eu não amar o Senhor. E eu não consigo amar o Senhor se eu não for santo. Eu não consigo amar o Senhor se não conhecer a esse Deus. Veja que as coisas estão interligadas. E o salmista continua dizendo no versículo 4, Senhor, tu ordenaste os mandamentos para que os cumpramos à risca. Nesse período de pandemia, nós sabemos o que é cumprir ordens à risca. Nós recebemos aí várias ordens de todas as esferas, esferas estaduais, municipais, federais, mundiais, internacionais, para o que nós devemos fazer e como nós devemos nos comportar. E algumas regiões, às vezes, são muito mais rígidas do que outras. Mas o que nós sabemos e o que está mais claro é que se nós não cumprirmos essas medidas, nós nos prejudicaremos, seja de ordem financeira ou mesmo de saúde. E quando o salmista ele fala, tu, Senhor, ordenaste a tua lei, essa lei que eu amo, essa lei que eu busco de todo o coração, essa lei que eu obedeço, não foi ordenada por homens, mas foi ordenada pelo Senhor, veio das tuas mãos, veio da tua mente santa, da tua mente toda poderosa. E foi o Senhor quem ordenou esses mandamentos para que os cumpramos, não naquilo que convém, não naquilo que se adapta, mas que os cumpramos à risca. Vê a seriedade que o salmista coloca na obediência e no cumprimento à lei do Senhor. Nós devemos cumprir essa lei porque foi o Senhor que ordenou. Porque foi o nosso Deus, aquele que nós dizemos que amamos, que ordenou essa lei. E aí nós devemos cumpri-la. Não por obrigação, mas porque nós amamos ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que o Senhor ordena, a gente tem a responsabilidade de cumprir a lei do Senhor. Uma lei que nos faz mais santos, uma lei que nos coloca para distante do pecado, uma lei que nos evita a tristeza e a amargura. Então, desviar 1 centímetro sequer das ordenanças do Senhor é perigoso, é danoso. Isso não deve nem ser cogitado no nosso coração, porque quem fez a lei foi o nosso Deus. O Deus a quem nós dizemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, sua lei também é boa, perfeita e agradável. E deve ser aos nossos olhos e ao nosso coração. Eis o real significado de amar o Senhor. Quando João escreve, quando Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, ele diz, vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Aquele que me ama é aquele que ama a minha lei. É aquele que coloca e cumpre à risca a minha lei. Aquele que me ama não é aquele que fica chorando na minha presença, ou aquele que fica dizendo, eu te amo, Senhor, eu te amo, papai. Aquele que me ama, ele pode falar essas coisas, ele pode fazer essas coisas, mas que o seu coração obedeça aos meus mandamentos. Cumprir à risca os mandamentos do Senhor é provar o seu amor pelo seu Deus. Vê como isso é importante. E a igreja tem esquecido de provar o seu amor para o Senhor na obediência. A igreja quer provar o amor pelo Senhor em outras coisas, em coisas mais fáceis. Mas quando chega em obedecer à lei do Senhor, sempre há uma vontade de adaptar a lei, de ajustar a lei, às vezes de tirar algumas partes da lei que não convém para a cultura. Mas o Senhor diz, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Cultiva uma vida devocional, de contemplação a quem eu sou. E ame as minhas leis, as minhas prescrições. E ama de todo o coração. Então a igreja tem esquecido de provar esse amor. Amor não é mera emoção, não é mero sentimento, mas é um desejo intenso, um desejo sublime de contemplar e de aprofundar-se no conhecimento do Senhor e praticá-lo. Porque não existe conhecimento sem prática. É inútil conhecer sem praticar. E é errôneo, é pecaminoso praticar sem conhecer. É necessário conhecermos a lei, amarmos essa lei. E essa lei deve entrar no nosso coração e transbordar para a nossa vida. Imaginem se o evangelho fosse apenas uma teoria. Fosse apenas algo escrito. Se isso fosse verdade, Cristo ainda estaria nos céus.
governando sobre pecadores, esperando que esses pecadores um dia entendessem a verdade do Evangelho. Mas o que é que a palavra de Deus diz em Romanos 5? Deus prova o seu amor para conosco quando ele manda Cristo nos salvar, ainda pecadores. Quando ele envia Cristo encarnado para a terra para morrer, para sofrer, para ressuscitar por amor à sua noiva, por amor à sua igreja. Nós provamos o nosso amor a Deus obedecendo a sua lei. Deus prova o seu amor para conosco, nos resgatando da nossa situação de condenação eterna. Ele prova o seu amor enviando Cristo em nosso favor, em nosso resgate. Eis a esperança do Evangelho, aquele que veio à terra e se encarnou, ele cumpriu os mandamentos do Senhor à risca, e porque nós amamos a Deus e nós amamos a sua lei, e nós cremos no Evangelho, nós também cumprimos o mandamento à risca. A gente às vezes pensa que não, porque Cristo cumpriu toda a lei, porque Cristo obedeceu ao Senhor plenamente, eu tenho a liberdade de desobedecer ao Senhor. Porque foi Cristo que obedeceu. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra diz que o Senhor ordenou os mandamentos para que nós cumpramos os mandamentos também. Para que nós obedeçamos ao Senhor e nos submetamos ao Senhor. Então, Cristo não veio meramente para marcar um ponto específico na história, mas para nos tirar de uma vida de pecado, para nos tirar do lixo das trevas e nos colocar junto dele, num reino de amor, com um coração disposto a submeter-se a Deus e obedecer a Deus através do cumprimento da sua lei. E nós só cumprimos uma lei que nós conhecemos, e nós só cumprimos uma lei que nós obedecemos de todo o coração. Nós só cumprimos uma lei que nós conseguimos andar nela. Por isso o salmista diz, Senhor, foi tu que ordenaste os mandamentos, mas também nós temos que cumprir esses mandamentos. Isso não deve ser um fardo. Isso não deve ser um peso para nós que amamos ao Senhor. Se nós conhecemos a verdade do Evangelho, isso deve nos dar prazer e nos dar contemplação e descanso para a nossa alma. Mas o salmista conhece o seu próprio coração. Eu falei para vocês que nós temos que sondar nossas vontades e nossos desejos. E o salmista conhece o seu desejo. Olha o que ele diz no versículo 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os seus mandamentos. O desejo do salmista, no versículo 5, significa que ele precisa estar com os olhos fitos no Senhor, fitos no alto, fitos em Deus, olhando para o seu alvo, para o fundamento da sua fé, que é o Senhor. E ele diz, tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Ao mesmo tempo que ele entende a necessidade do seu coração de estar diante do Senhor em obediência, o que é que ele diz? Tomara que os meus pés sejam firmes. Tomara que os meus pés não se desviem. Tomara que o Senhor guie os meus passos. Tomara que Deus firme os meus passos. Pois eu não conseguirei obedecer ao Senhor se a graça de Deus e a misericórdia de Deus não entrarem no meu coração, não me alcançarem. Se Deus não colocar amor à sua lei no meu coração, e essa deve ser nossa oração, Senhor, faz-nos te amar mais e mais. E quando nós dizemos isso, que nós lembremos, quando nós dizemos faz-nos te amar mais e mais, a mesma coisa dizer, Senhor, me faz te obedecer mais e mais. Ainda que eu sofra, ainda que doa, ainda que venha perseguição sobre mim, mas importa que eu obedeça ao Senhor e não aos homens. Importa que eu ame mais ao Senhor e não a mim mesmo. Então, há uma responsabilidade nossa de obedecer e de cumprir as ordens estabelecidas por Deus. E, ao mesmo tempo que nossa mente precisa se esforçar para compreender as maravilhas do Senhor, o nosso coração precisa ser submisso ao controle e ao governo do Senhor, ao Deus que firma os nossos passos, ao Deus que alimenta a nossa alma, ao Deus que nos dá esperança, ao Deus que nos dá fé, ao Deus que nos dá obras, ao Deus que governa a nossa vida. E ao Deus que manifesta a sua vontade boa, perfeita e agradável e que nós devemos vivê-la. Essa obediência não será fácil.
obedecer ao Senhor não é fácil, porque naturalmente o homem não ama a Deus e a sua verdade, mas a abomina. Mas apesar disso, apesar de que a lei do Senhor é vergonha para os homens, se nós amamos a Deus, se nós guardamos a lei do Senhor, o salmista diz que nós não nos envergonharemos, versículo 7, 6. Se eu amo a lei do Senhor e se os meus passos estão firmes e se eu busco ao Senhor de todo o coração, essa lei não será vergonha para mim. Pelo contrário, será motivo de honra. Eu não terei do que me envergonhar quando eu tiver aprendido os teus juízos, os teus decretos, a tua verdade. Nunca seremos envergonhados diante do Senhor. E é diante dele que importa não ser envergonhado. Se nós seguimos a lei do Senhor. Nunca chegaremos diante do tribunal do Senhor e seremos acusados pelo próprio Deus de seguir sua lei. Nunca Deus vai dizer, meu filho, você vai ser condenado aqui, você vai perder um pouquinho aqui do galardão porque você seguiu demais minha lei. Você foi muito obediente. Você seguiu a risca, você cumpriu a risca. Então, peraí, você é muito legalista. Quando nós entendemos a lei do Senhor e a sua aplicação para a nossa vida, nós não teremos do que nos envergonhar. Não precisamos temer os homens, temer os olhares do homem. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer ao Senhor. E nós precisamos amar mais ao Senhor do que aos homens. E o salmista vai terminar essa primeira parte do Salmo 119 falando que essa obediência, essa busca, ela vai desembocar em louvor, em júbilo. Olha o que ele diz, versículos 7 e 8. Senhor, render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Na faculdade, em alguns momentos da faculdade, do curso, a gente passa por algumas provas de proficiência. Geralmente, essas provas estão ligadas a outros idiomas, né? A gente faz uma prova lá para saber se nós estamos, se nós conhecemos a fundo aquela área de conhecimento, aquele idioma. E essa prova mede o grau do conhecimento que nós temos. E parece que, assim como um aluno universitário se submete a uma prova de proficiência, geralmente o aluno de ensino médio também se submete a essa prova, o Enem, o salmista parece que faz uma prefiguração disso, onde um homem temente a Deus, ele se submete a uma prova, a uma avaliação, e quando ele conhece a Deus de fato, e ele ama ao Senhor de todo o coração, olha o que ele diz, que isso resulta, que vai louvar ao Senhor com integridade de coração, quando tiver aprendido os juízos do Senhor, os decretos do Senhor. Ao invés de louvar a si, ao invés de louvar pela metade ao Senhor, o que esse homem faz atípico para um homem comum, para um homem que não conhece ao Senhor. Não deve ser incomum ou não deve ser comum para alguém que louva a Deus. O homem que louva a Deus, o homem que teme ao Senhor, ele adora ao Senhor com integridade, ou seja, com verdade, com amor, com sinceridade, mas é uma sinceridade pautada não no seu próprio coração, mas na devoção que ele tem ao Senhor, na contemplação e no conhecimento que ele tem do Deus que ele adora. Ele louva a Deus, ele rende graças a Deus, porque foi Deus que concedeu aquele conhecimento, a maravilha de contemplar a Deus e as condições e o caminho para que ele andasse. Foi Deus que purificou sua mente, foi Deus que aplanou os seus passos, foi Deus que lhe ensinou, incutiu na sua mente e no seu coração os seus juízos, e agora, por conta disso, ele louva ao Senhor com integridade, com verdade. É assim. Depois de um caminho de obediência, de retidão, de devoção, de meditação, de aprender, mas não somente aprender, mas praticar a verdade do Senhor, é que o nosso coração, o coração do homem que teme a Deus e a palavra do Senhor, vai conseguir proferir louvor e júbilo, não com reclamação, não com murmúrio, não com mentira, mas louvor ao Senhor com verdade, com integridade e com sinceridade. Então, se nós obedecemos ao Senhor, a vida de quem obedece ao Senhor não é penosa e dura, mas é alegre e satisfeita em Deus. Se nós conhecemos os retos juízos do Senhor, o nosso coração encontra contentamento no Senhor, gratidão diante de Deus,
por ter aprendido da lei do Senhor e por essa lei ter afastado o seu coração do pecado e da iniquidade, por essa lei ter firmado os seus passos e lhe aproximado do Senhor. Por isso nós devemos ter uma vida devocional, porque só numa vida de contemplação ao Senhor é que nós nos aproximamos do Senhor com satisfação, com prazer. Do contrário, nossa vida só será de reclamação, de murmúrio, de tristeza. Enquanto muitas vezes nós gastamos o nosso tempo buscando aquilo que é inútil, a felicidade, a bem-aventurança está em encontrar Deus na simplicidade da sua lei. Não estou falando de simplicidade no sentido de que é fácil segui-la, mas simplicidade de que ela está disponível aos nossos olhos. Nós estamos lendo a lei do Senhor. Agora nós estamos conhecendo a vontade do Senhor. Isso é simples. Isso não está sendo privado de ninguém. Nenhuma riqueza, nenhum bem, nenhum diploma, nenhum certificado, nenhum título, por mais valiosos que sejam, eles podem sobrepujar a obediência que nós devemos ter ao Senhor, a devoção e o relacionamento que nós devemos ter com o Senhor. E esse relacionamento deve ser saudável. Ainda que nosso tempo esteja corrido, escasso, porque nós fazemos várias atividades, ainda assim, lembremos que o fundamento da nossa vida e as bases da nossa vida está em conhecer a Deus, amar a esse Deus e obedecer a esse Deus. Não diga que ama a Deus se você não obedece ao Senhor. Não diga que você obedece a Deus se você não conhece a esse Deus. Não diga que você conhece esse Deus se você não tem um relacionamento com ele, se você não ama a lei do Senhor. E negar essa verdade é trazer sobre si o desamparo de Deus. O salmista diz isso no versículo 8. Eu cumprirei os teus decretos. Não me desampares. Jamais. Aquele que despreza a lei do Senhor, aquele que despreza as verdades do Senhor, vive como se Deus não existisse. É o que a gente chama de ateu prático. Aquele que diz que Deus existe, mas é só com a sua boca, porque com a sua vida, Deus parece que nem existe para ele. E isso é trazer sobre si o desamparo do Senhor. É trazer sobre si a mão do Senhor, a mão pesada e disciplinadora do Senhor. Aquele que nós cremos, aquele que é o centro de nossa vida, soube o que é ser desamparado por Deus. Foi ele que gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se apartaste de mim? E quando nós olhamos para essa verdade e olhamos para o Salmos 119, versículo 8, quando o salmista diz: Deus não me desampare, nós gozamos de um privilégio que o Filho de Deus não teve, de ser desamparado pelo Pai. E ele foi desamparado para que nós não fôssemos desamparados, para que nós não fôssemos abandonados, para que nós amássemos e nos aproximássemos mais do Senhor. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós não gritemos: Deus, por que o Senhor nos desamparou? E se nós gritarmos isso, é porque nosso coração está distante da lei do Senhor, está distante da vontade do Senhor. É porque o nosso coração não conhece mais o que Deus quer para a nossa vida. Que Deus não nos desampare. Que Deus esteja conosco. Que Deus não nos abandone. E que Ele não faça isso porque nós nos distanciamos dele. Que nossa vida devocional esteja em dia com o Senhor. E se não está, esse é o momento para começarmos, para voltarmos à nossa vida de contemplação a Deus, ao amor pela lei do Senhor e por sua vontade. E é certo, meus irmãos, que a nossa fé oscila. Nós não somos santos, imaculados. Nossa fé oscila. E nós passamos por dias difíceis, dias cruéis, dias em que nossa espiritualidade é colocada à prova. Mas isso não é motivo para nós não buscarmos melhorar a nossa vida devocional diante do Senhor, ainda que estejamos doentes, física ou espiritualmente. Lembremos que Deus cuida de nós e Ele não nos desampara. E Ele não nos abandona. Ele está com seus ouvidos atentos à nossa voz. Que a nossa oração seja: Deus, Tu vês o meu estado de espírito. Não se aparte de mim, não se ocultes de mim por um tempo demasiadamente longo.
Não demora, Senhor Deus, a me ajudar. Não demora a colocar a tua lei no meu coração, para que eu não peque contra ti. Aparta de mim a iniquidade, aparta de mim o pecado, aparta de mim o desejo de estar distante do Senhor e faz-me amar mais a tua lei. Faz-me buscar mais ao Senhor de todo o coração. Faz-me buscar o Senhor com integridade. Firma os meus passos para que eu consiga te render louvores, para que eu não tenha motivo de vergonha, para que eu considere toda a tua lei e obedeça toda a tua lei. Me coloca no rumo certo da piedade. Coloca-nos, Senhor Deus, no caminho correto que apraz e agrada ao Senhor. Faz-nos te amar de todo o coração. Oremos ao Senhor, meus irmãos, para que Ele nos conceda amor por sua lei, por sua verdade, e que Ele nos dê uma vida irrepreensível na sua presença. Que não sejamos motivos de vergonha para o Evangelho e que não tenhamos do que nos envergonhar, porque amamos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça de conhecer a sua verdade e de amar a sua lei de todo o coração, sabendo que isso é a nossa prova de amor pelo Senhor. Oremos nesse momento a Deus, antes de passar a palavra para Silas, pedindo por isso, pedindo para que Ele nos revigore a alma, revigore em nós a esperança e a vontade e o desejo de meditar na sua palavra e conhecê-lo cada vez mais. Oremos a Deus.